Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24, diz: propôs-lhes uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Irmãos, quantos entendimentos e revelações vêm desse texto? Em primeiro lugar, a pergunta que fica é: Deus tem semeado a palavra nos nossos corações, ou na nossa mente, se você preferir. Mas e aquilo que o inimigo tem semeado? O inimigo tem semeado o joio, o engano, a contaminação. O que o inimigo tem semeado no seu coração, na sua mente? Ele tem semeado mágoa, ele tem semeado rancor, inveja, ele tem semeado aí ódio de alguém, desejo de vingança, uma incredulidade, uma religiosidade. Ele tem semeado aí o medo. Medo é um sentimento terrível, é a ausência de fé em Deus e fé nas obras do inimigo, né? O que o inimigo tem semeado nos corações? Essas contaminações, irmãos, é uma característica da ação do inimigo. O mundo todo está contaminado por um entendimento falso. O mundo todo está no puro joio. Mas nós temos recebido o trigo. Mas junto, em alguns de nós, Satanás tem implementado o joio, a contaminação. O joio é a contaminação da plantação de trigo. Assim como o bombardeamento do inimigo na nossa mente tem contaminado com desejos, com algumas coisas que conflitam com a palavra do Senhor. Mas aqui, num aspecto mais amplo, o Senhor diz: o reino dos céus é semelhante. Ou seja, Deus, Ele semeia o bem no mundo, mas à noite, nas trevas, na ausência da luz, na ausência da palavra, o inimigo semeia a contaminação. Além de semear a contaminação no seu coração, ele semeia pelo mundo afora doutrinas que conflitam com a palavra de Deus. Ele semeia crendices, manias, filosofias. De vez em quando aparecem filósofos falando tanta besteira, né? A nós que temos a luz da palavra de Deus, sabemos que é pura besteira a contaminação do inimigo. O inimigo semeia mentiras, ele é o pai da mentira. Então, irmãos, nós temos que estar atentos a isso. Atento para não ser contaminado por uma filosofia qualquer, por uma crendice qualquer, por uma doutrina qualquer. Nós acabamos de falar sobre religiosidade. O religioso, ele não crê na palavra, ele crê na doutrina. Muito mais na doutrina da igreja do que na palavra de Deus. É aquele que não cura no sábado, não usa o óleo, não usa água, como nós acabamos de falar. Então, irmãos, todo dia é lançado novas filosofias, novas direções, novos cultos, novas crendices por aí afora, todo dia, irmão. Livros e mais livros de filosofias que conflitam com a palavra, até questionam. Tem algumas que são direcionadas a combater a palavra do Senhor, porque elas procuram desqualificar, descaracterizar as obras do Senhor Jesus. Cada besterol, irmãos. E eu vou dizer, vou confessar, no passado eu lia muito desses livros, irmãos. E hoje eu coloco tudo num saco e escrevo lá besterol, porque conflitam com a palavra de Deus. Só perdi tempo, irmãos, só perdi tempo. Quer dizer, conheci algumas coisas que não tem valor alguma, que algumas pessoas pensam. Entendo, irmãos, o fundamental é você se suprir do trigo, da palavra do Senhor. Essa transformou minha vida, essa faz milagre, essa vai salvar-nos.
e não as filosofias, as crendices e as mentiras do mundo. Muitas vezes lançam livros aí que são verdadeiros best-sellers, né? Com uma bobeira, desculpe o termo, irmão, mas uma besteira, uma bobeira, e muita gente é direcionada a isso. Irmãos, isso daqui resistiu há séculos, é guardado por Deus, tem poder para curar, para libertar, para transformar e para salvar. E esses besterol que existe por aí não servem para nada. O que serve são livros didáticos que vai te trazer um conhecimento específico a respeito de tecnologia, de ciência, de alguma coisa qualquer. Mas filosofias é tudo perda de tempo. Aqui está o filósofo dos filósofos, o Deus de todos, o Senhor Jesus. Então toma cuidado com a contaminação. Não é só sentimento ruim, mas são ensinamentos distorsivos da palavra do Senhor Jesus. Eu não tenho mágoa, pastor. Eu não tenho rancor de ninguém, eu não tenho inveja, não tenho medo, não tenho ganância, não tenho nada. Mas fica vendo, assistindo, lendo filosofias tolas, que sem você perceber vai contaminando o seu coração. Às vezes as pessoas ouvem uma besteira dessa e vêm até questionar o pastor. Não, pastor, mas eu vi isso, não sei o que. Fica com a palavra de Deus, irmão. Ela é garantida por Deus. Amém, igreja? E tem alguns espertinhos, irmãos, que eles são sutis. São sutis. Porque eles escrevem, colocam lá alguns versículos da Bíblia, fala de Jesus, e depois forreia de contaminação. É o joio com o trigo, com um pouco de trigo. E leva muita gente. Irmãos, vocês vejam, por exemplo, esses livros evangélicos, gospel, como tem contaminação. A divina revelação do inferno. Tudo que você precisa saber do inferno está na palavra, irmãos. Não precisa ver. E tem algumas bobeiras lá. E às vezes você vê algumas pessoas que aparentemente são convertidas, fazendo besteiras, imitando bichos no altar. Tudo contaminação, tudo joio. Fica com a simplicidade da palavra. Tira todo o joio, irmão. O joio não salva, o que salva é o trigo, é a palavra. E aqui no versículo 26 diz, traz uma notícia ruim. E quando a erva cresceu, o trigo cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Ou seja, ambos crescem. Cresce a palavra de Deus e cresce a contaminação. Quanto mais cresce a palavra de Deus, mais cresce a contaminação. Vira e mexe, vem um modismo aí. O capim que acendeu, é dente de ouro que brotou. Onde você vê isso na palavra, irmão? Irmãos, tem uma coisa que eu não queria tocar, mas fui impelido pelo Espírito. Cuidado com esse negócio de cai-cai, irmãos. O Espírito Santo levanta. Os textos na Bíblia que a pessoa caiu, o Espírito Santo logo em seguida levantou. Pessoa que fica sapateando e dizendo que é manifestação do Espírito. O Espírito Santo é discreto. Ele veio como um vento veemente. Mas toma cuidado, irmãos. São modismos que vêm como joio para contaminar. Irmãos. Você vê a pessoa dizer, eu sou cheio do Espírito Santo, fica sapateando aí, compra e não paga, bate na mulher, briga com todo mundo. No emprego lá dá azia num pacote de sonrisal, né? E depois diz que é cheio do Espírito Santo, irmão. Quem é cheio do Espírito Santo tem amor, fé, mansidão, brandura, gentileza, que mais?
longanimidade, que é mansidão, que é brandura, né? E os frutos do Espírito, e os dons espirituais, né? E não é por esses dons que você vê, e por esses frutos que você vê, quem é cheio do Espírito Santo, e não quem fica dando espetáculo dentro da igreja, né? A pessoa pode estar até alegre e até levantar, rodar, mas isso é alegria, irmão. Então, tome cuidado, porque ambos crescem. Tanto a palavra cresce, como a contaminação também cresce. No versículo 27 e 28 diz, irmãos, isso não é doutrina, isso é palavra, hein? Tá? Isso é palavra. Ah, pastor, você não aceita isso, você não aceita. Não, eu aceito a palavra, irmão. Se você mostrar na palavra para mim que tem isso, eu creio. Se a palavra não tiver isso, eu não creio. Amém, irmãos? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeasses tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E eles lhe disse, o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Aqui, irmãos, o Senhor sabe quem faz toda a contaminação. É o inimigo, irmãos. Ele usa pessoas, né? Ele usa aquilo que ele tem acesso, né? E às vezes, irmãos, tem uma contaminação que parece ser agradável, gostosa de ver, mas é contaminação, irmão. Prazerosa. O inimigo contamina com prazeres, né? Coisas agradáveis. Então toma cuidado, irmãos, com a contaminação. E saiba, irmão, identifica, não, isso é de Deus, isso não é de Deus. Você vai discernir. Não é o pastor que vai falar. Eu estou falando aqui aquilo que eu creio à luz da palavra de Deus. Mas você, no seu dia a dia, vai enfrentar algumas situações e você vai discernir se é de Deus ou se não é de Deus. Se não for de Deus, aparte-se. Se for de Deus, receba. Versículo 29. Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Irmãos, veja que coisa interessante. Deus permite algumas coisas, porque às vezes você fala, por que Deus não acaba com tudo isso? Deus permite algumas coisas, porque tem algumas pessoas que são atraídas por essas algumas coisas, e depois tem o discernimento de que aquilo é contaminação, e vai crescendo, ouve a palavra, talvez não no lugar onde que ela vai, mas ela ouve pela televisão, ela ouve por... E aí ela vai recebendo o trigo, ela vai se convertendo. Você entende, irmãos? Não é que Deus usa a contaminação para converter pessoas, mas Deus aproveita toda e qualquer situação para levar o evangelho e levar a conversão às pessoas. Entendam? A situação pode ser uma situação pecaminosa, mas Deus vai agir para que aquilo seja transformado em bênção. Então nós temos que ter esse entendimento. Por isso que o joio não foi arrancado. Porque a pessoa, quando vai arrancar o joio, ela pode arrancar o trigo junto. E nenhum trigo pode ser arrancado. Então o Senhor diz, deixa crescer. Quando chegar a colheita, né? O que é a colheita, irmãos? É o dia do juízo. A colheita é o grande tribunal de Cristo. Lá vai ser separado e vai ser queimado o joio, e lá vai ser separado e preservado o trigo. Entendam? Tem que deixar crescer muitas vezes para depois tirar. Deus ele não acaba com nenhum movimento de contaminação no início, irmãos. Às vezes a coisa cresce, 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 e de uma hora para outra desaparece. Né? Por quê, irmão? Porque Deus deixa crescer o joio para depois tirá-lo. Versículo 31 e 32 diz aqui uma outra parábola.
Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem semeou, mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aqui, irmãos, se você vê um grão de mostarda, você não vai dar valor nenhum, porque é menor das sementes. Mas se você semeá-lo, ele vai crescer e vai se tornar a maior das hortaliças. E vai abrigar aves que vão se aninhar nos seus ramos. O que significa isso, irmãos? Que nós temos que enxergar não a situação, mas enxergar o potencial de cada coisa. Entenda, irmãos? Quando você olhar para um grão de mostarda, enxergue o potencial do grão de mostarda. Não só que ele é pequenininho. Irmãos, você tem um potencial enorme. É isso que Deus enxerga em você. Ele está vendo as suas transgressões, Ele está vendo o seu comportamento, Ele está acompanhando a sua vida, mas Ele vê o potencial que tem em você, porque foi Ele que colocou esse potencial. Entenda, irmãos, ninguém dava um tostão furado pelo Saulo de Tarso. Era um perseguidor. Ele mandava prender e matar cristãos. Mas Deus via o potencial que havia nele, que Deus colocou, e o transformou. Caiu cego para a estrada de Damasco, se converteu e se tornou um dos maiores evangelistas da humanidade. Escreveu 2/3 do Novo Testamento com as suas cartas. Então, irmãos, quando você vê uma pessoa, você pode falar: não dou nada por ele, mas enxergue o potencial, irmão. O endemoniado gadareno, ninguém dava nada por ele, irmão. E ele foi liberto e se tornou-se também evangelista lá em Gadara. Enxergue o potencial, irmão. Não veja a situação, enxergue o potencial de tudo que que aparecer na sua vida. Muitas vezes você está descartando algumas coisas que têm um potencial enorme, irmão. Você está descartando, às vezes, alguma qualidade sua que tem um potencial enorme, irmão. Enxergue o potencial e faça como o Senhor. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Imagina o potencial que nós recebemos de Deus. Cada um com a sua característica, cada um com a sua ação, vai desenvolver e vai crescer e vai se tornar maior das árvores e vai abrigar aqui as aves dos céus, como diz aqui. Então essa parábola diz que no reino dos céus, né? Porque toda parábola o Senhor Jesus comparava ao reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Então Deus, Ele sabe o que Ele colocou em você. Então não se descarte, não se menospreze, irmão. Não é a sua situação que vai dizer quem você é ou quem você será. Às vezes a pessoa está passando numa situação terrível. Quantas pessoas passaram fome na vida? Se tirasse uma fotografia dessas pessoas nessa época, não dariam nada por ela, e depois elas se desenvolveram, se tornaram grandes empresários, porque desenvolveram o seu potencial. Tem um potencial que Deus colocou em você, desenvolva, irmão. As pessoas podem estar olhando para você e vendo você como um grão de mostarda, mas Deus olha o potencial que colocou em você, naquilo aonde você pode chegar, que você vai crescer. Você tem um potencial enorme, irmão. Às vezes você está parado, está acomodado. Veja a habilidade que Deus deu para você e desenvolva, use cada vez mais. Veja a aptidão que Deus colocou em você. Deus te planejou, Deus te detalhou, Deus colocou diferenças em você. Sabe por que Deus colocou diferenças em você? Para você usar a diferença. Não há um ser humano igual ao outro sobre a face da terra. Não há duas impressões digitais exatamente iguais. Não há DNA exatamente iguais. Mesmo os gêmeos univitelínicos têm diferença. Todos temos uma diferença,
Por que que Deus fez todos diferentes? Para usar a diferença. Porque se tiver algum igual, esse igual é desnecessário. E essa diferença, Deus quer que você use para você crescer, para você prosperar e para você servi-lo. Servir a obra do Senhor. Entenda, irmãos. Não queira, tem bons exemplos que devem ser seguidos, mas não queira imitar ninguém, porque você é diferente, irmão. Irmão, não tem pessoas iguais, irmão. Deus colocou uma diferença em cada um de nós, Ele colocou com um propósito, porque Deus não faz nada à toa, é que você use a diferença. Um faz mais isso, outro faz mais aquilo, outro faz mais aquilo outro. Então você tem que enxergar o seu potencial. Seu potencial está aliado à sua diferença. E usar, agir, para explorar todo o seu potencial. Entenda, irmãos. Nós temos uma diferença na nossa igreja, né? Porque Deus não permite placas que façam tudo igual, a não ser que seja, vamos dizer, uma filial da matriz, né? Mas Deus permite a pluralidade de placas para que haja crescimento, porque cada uma vai usar a sua diferença. Amém, irmãos? Então não tem ninguém às 18 horas na TV aberta pregando a palavra. Não tem. Como também não tem ninguém nas outras emissoras lá, levando lá os outros cultos. Então Deus quer isso, Deus quer ver que a gente use o nosso potencial, irmãos. E Ele vai acrescentando, irmãos. Aí nós vamos para a CNT, daí da CNT vamos para a Rede TV. Ele vai acrescentando, tem potencial para isso, irmão. Não há limitação para o poder de Deus. E quando você atinge o seu limite, né, você explorou todas as suas forças, sabe o que vai acontecer? Deus vai te ajudar. Porque quando você não pode fazer nada, Deus faz. Mas enquanto você puder fazer, Ele tem a expectativa que você faça. É como nós pregamos outro dia, a pedra no túmulo de Lázaro, o homem teve que tirar. O Senhor Jesus falou, tirai a pedra. Mas a pedra no túmulo do Senhor Jesus, Deus tirou, porque o homem não podia. Não podia porque a pedra estava sendo guardada lá por soldados romanos. O homem não podia nem se aproximar. E aconteceu que Deus removeu a pedra. Oh, pastor, mas Deus não podia ter tirado o Senhor Jesus de lá de dentro sem remover a pedra? E aí como é que eles iam testemunhar que o túmulo estava vazio? Deus pensa em tudo, irmão. Deus, ele fez até que o Senhor Jesus fosse sepultado num túmulo blindado, só com uma abertura. E um túmulo novo, que nunca tinha sido usado, para impedir que alguns incrédulos falassem, não, naquele túmulo lá tem uma ossada lá, é do Senhor Jesus. Ah, não, aquele túmulo lá tinha uma abertura lateral, o Senhor Jesus saiu pela abertura lateral. Deus fez questão de detalhar ao túmulo do Senhor, que era blindado, só tinha uma entrada, né? E era um túmulo novo, que nunca tinha sido usado. Deus, Ele pensa em todos os detalhes, irmãos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós pregamos uma mensagem recentemente que Deus especificou, detalhou até o peso dos pregos do templo que o Salomão ia construir. Veja como Deus detalha. Para quê, irmão? Para depois, para sair tudo da melhor maneira. Se colocasse qualquer prego, fala, não, soltou do lado de lá. Mas quando Deus especifica, não solta nada, irmão. Eu vi outro dia no Discovery uma reportagem sobre a arca, as medidas da arca. Eu não estava dizendo se viram, se não viram, se aconteceu. Falou, as medidas eram as medidas exatas para que flutuasse. Se tivesse uma medida diferente, afundaria. Você acha que Deus faz alguma coisa à toa, irmão? Faz tudo
da melhor maneira. E Ele colocou um potencial em você, colocou uma diferença em você. E Ele quer que você use essa diferença, né? Explore esse potencial para crescer cada vez mais, dar frutos para Ele, fazer a obra do Senhor. Entende, irmãos? Deus colocou algo especial. Fala para o seu irmão, Deus colocou algo especial em você. Glória a Deus. Se tiver com a cara amarrada, fala, não foi a paciência. Glória a Deus. Versículo 33 diz, outra parábola lhe disse, o reino dos céus, veja que as parábolas todas associadas ao reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Irmãos, como age um fermento? Ele vai levedando toda a massa, né? Até a massa está totalmente levedada. Assim é a palavra do Senhor. Ele é como um fermento colocado em toda a massa. E ela vai convertendo aos pouquinhos a massa. Ela vai entrando, né? Vai transformando. Essa transformação é um princípio da ação da palavra de Deus. Um aqui ouve a palavra, vai crendo, vai se transformando, né? E vai passando para outro, e vai avançando. Às vezes avança num ritmo que a gente queria que fosse maior, mas sempre vai haver um crescimento. Entende, irmãos? É como um fermento, levedando tudo. A palavra de Deus transformou a nossa vida. Amém? E versículo 37 ao 43 tem explicação aqui da parábola do joio e do trigo. E ele respondendo disse-lhe, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o Senhor Jesus. E o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, né? E o joio são os filhos do maligno. Está vendo só? Nós somos a boa semente, irmãos. Nós somos o trigo. Os endemoniados são o joio. O inimigo que semeou é o diabo. Está vendo? E a ceifa é o fim do mundo. A colheita é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Os anjos colherão. Você vê a parábola do rico Lázaro, que o Lázaro foi levado pelos anjos, né? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. E continua o texto dizendo, mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, os pecadores, né? E lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Lá é o inferno, né? Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, vamos ser recolhidos pelo Senhor. E aqueles que tiveram oportunidade. Irmão, Deus não privilegia ninguém. Deus quer que a pessoa decida. Ele deu livre-arbítrio para a pessoa decidir. Ou segue a Jesus, ou segue o mundo. Seguir a Jesus, vai chegar no dia que vai ter a maior colheita, que é a vida eterna. Vai ser levado pelos anjos. E aqui, aquele que não aceitar Jesus, não crê em Jesus, teve N oportunidades e não aceitou Jesus, esse conscientemente vai ser lançado no inferno. Entender? Tudo uma questão de escolha. Irmãos, a pessoa pode estar num país que seja uma ditadura ferrenha, mas ela pode se decidir a seguir a Jesus, né? Aceitar Jesus como Senhor da vida dela. Então a decisão é nossa. Nós vamos decidir. E nós já decidimos. E por isso nós temos a garantia, se permanecermos com essa decisão, né, de termos a vida eterna. E nós vimos aqui que o Senhor explicou a parábola do joio e do trigo. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas não entendem quando a palavra é pregada.
Tem algumas pregações que são confusas, mas a pessoa não entende. Como diz lá a parábola do semeador. Aí vem o diabo e rouba a palavra dela, né? Ela até esquece que foi pregada na quarta-feira, né? O diabo roubou a palavra. Quer dizer, não roubou, está lá, está meio esquecidinha, mas puxar o fio da meada, ela se lembra tudo, né? Então é isso que nós devemos ter em mente, irmãos. A palavra tem que permanecer, irmãos, tem que permanecer, não pode ser roubada. Então nós vimos aqui que o Senhor Jesus explicou a parábola do joio para que as pessoas entendessem. Ele pregava em parábolas para trazer uma linguagem comparativa com as coisas triviais do mundo. Mas assim mesmo as pessoas não entendiam, as pessoas pensavam que aquilo era literalmente. Mas o Senhor Jesus trazia explicação espiritual. E Ele explicou tintim por tintim aqui, irmãos. Entenda, irmãos, é necessário que você compreenda a palavra para você crer, irmãos, né? Você tem que entender, receber revelação para crer, irmãos. Porque senão você vai crer em qualquer bobagem que vem por aí, irmão, que conflita com a palavra. Amém, igreja? Vamos participar da ceia do Senhor, em nome do Senhor Jesus.